quem não sabe, o Washington Bandeira era juiz federal. Exato, da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, juiz federal. É um profissional muito competente, né? E que sempre teve um foco nessa questão da educação. É professor também, universitário. É professor universitário, né? E educação. Eu acho que chegou a dirigir curso de Direito, Sim. enfim. Então ele tem esse foco na educação, né, João? Só para pontuar. Sempre foi lembrado por esse viés técnico, né? Até porque como magistrado era proibido de ter alguma ligação política. E chegou na equipe do governador Rafael Fonteles com esse desafio de comandar a área talvez mais complexa, né? A maior área e certamente uma das mais desafiadoras na gestão pública, que é a educação. No entanto, quando a gente olha para o futuro da política no Piauí, o nome de Washington Bandeira sempre está presente ali, né? Envolto de muitas, vamos dizer assim, incertezas, mas um detalhe é fato, é um nome da extrema confiança do governador Rafael Fonteles e exatamente por isso e pelo trabalho que vem desenvolvendo na Secretaria de Educação, é um nome a ser guardado para as próximas eleições. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem e falou sobre as eleições de 2024 e também sobre as eleições de 2026. A gente vai ouvir primeiro ele falando sobre 2024, depois a gente pontua também sobre o processo eleitoral de 2026, lembrando, claro, que a eleição deste ano é relacionada aos pleitos municipais. Foco total na gestão, a gente segue as diretrizes, as orientações do nosso governador Rafael, mas naturalmente que como membros desse governo, desse time do povo, nós apoiamos todos os candidatos que são candidatos do time do povo. Importante, né, Douglas? Porque eu acho que é a primeira fala política do secretário de Educação. Até então, ele tem se empenhado nesse campo técnico, né? Está fazendo aí aparentemente uma espécie de transição e sobre 2024 foi bem objetivo. O foco é a gestão estadual, mas é claro que como aliado do governador Rafael Fonteles, ele está focado em atuar sempre juntamente com os candidatos desse campo político. Washington Bandeira também falou sobre 2026, onde já é uma possibilidade, claro, dele, de repente, participar do processo eleitoral. Agora o foco total é gestão, é transformar a realidade das escolas do Piauí em escolas de tempo integral, com ensino profissional, com disciplinas inovadoras, dando mais oportunidades aos nossos estudantes. Então tá aí o secretário de Educação que, apesar de toda essa importância estratégica do ponto de vista político, Douglas, segue naquela estratégia de não falar sobre eleições, não falar sobre política, quer falar, está empenhado em gestão, o que já diz muito do ponto de vista político, né? A gente sabe que quando alguém também não quer falar muito de política, isso obviamente não quer dizer necessariamente que ele não esteja atuando nesse campo político, até porque é um ator importante que a gente precisa ficar de olho, e aí eu repito, é um nome que tem a confiança do governador Rafael Fonteles, não é à toa que ele comanda a pasta da educação e por esse motivo o torna um nome a ser, vamos dizer assim, monitorado quanto à participação político-eleitoral para os próximos pleitos. Douglas. E obviamente que a fala do secretário não poderia ser outra. O secretário não pode chegar e começar a falar, né, João, de política. Agora, eu acho que, se não foi a primeira, foi uma das primeiras falas dele tocando no assunto de sessão municipal. Eu também não tinha visto ele falar ainda de eleições. Agora, é óbvio que o secretário Washington Bandeira, ele não só é titular, né, representante, digamos, o comandante de uma das principais pastas do governo, mas é amigo pessoal do governador Rafael Fonteles. Ele reúne ali dois quesitos que são fundamentais. Essenciais para ocupar qualquer cargo estratégico. A confiança do ponto de vista pessoal e a capacidade técnica. Então, vamos ser direto aqui. Sim, é um dos nomes cotados para o governo do estado em 2000 e depois do governador. Para suceder Rafael Fonteles. Para suceder Rafael Fonteles. Obviamente que o governador vai ser candidato à reeleição, é claro. Mas lá. E aí tem outra questão também, 2030, né? Mas aí também outra questão. A gente sabe que já para 2026 tem um cargo muito importante que está vago, que é o de Senado. E há também uma disputa nos bastidores, todo mundo sabe, para saber quem vai ocupar o cargo de vice
na chapa de 2026. Afinal de contas, é um espaço bastante estratégico e o Washington Bandeira reúne, como você bem disse, essas credenciais de ficar ali, né, aguardando o desenrolar dos fatos. Então, essa fala dele de que o empenho é na gestão, não há ali uma tratativa, uma articulação política, é uma fala protocolar, ele tem que dizer isso mesmo, mas até mesmo quando a gente olha pelo próprio histórico, a gente sabe que para o futuro, o que se desenha é um cenário em que o Washington Bandeira certamente vai ficar ali a escolha, né, à disposição da escolha da estratégia, da definição da estratégia de Rafael Fonteles para disputar um cargo, pode ter certeza, majoritário e de grande relevância. Ninguém abandona, obviamente, uma carreira na magistratura, né, se não tiver, obviamente, nenhum outro sonho. E, nesse caso, o de Washington Bandeira, até por ocupar a Secretaria de Educação, por ser da confiança técnica e política de Rafael Fonteles, certamente é um ator que vai ser muito importante nos próximos processos eleitorais. Sem dúvida. Ser um ator importantíssimo. E normalmente não. Historicamente, a parte da educação que ocupa tem uma influência considerável. Quem sai da educação sai no mínimo para ser um deputado federal. Isso, no mínimo. No mínimo, para falar o mínimo, né? E daí para adiante.